Então, é capítulo 9, exercício 4. Ele diz que para considerar um sistema com duas partículas que têm massas m1 e m2, velocidades v1 e v2, e t1 e t2 as energias cinéticas, e que Vr é a velocidade relativa da partícula 2 em relação à partícula 1. No item A, ele pede para que a gente mostre, aqui no item A, mostre que os momentos das duas partículas em relação ao centro de massa são dados por P1' igual a menos μVr, que é igual a menos P2', onde μ é igual a m1 vezes m2 dividido por mzão, que é a soma das duas massas. Bom, então vamos lá nesse item A. Eu vou só falar algumas coisas breves antes do conceito, que ele fala de centro de massa nesse capítulo, que é importante. Que ele diz que o centro de massa é um referencial inercial, ou seja, ele tem velocidade constante. O momento do centro de massa é o centro de momento do sistema. As partículas se aproximam com momentos iguais e contrários, ou seja, o momento da partícula 1 em relação ao centro de massa, que é escrito como P1', é igual ao oposto, do momento da segunda partícula em relação ao centro de massa. Ele diz uma coisa importante, que V', que é a velocidade em relação ao centro de massa, é a velocidade, seja da partícula 1 ou da partícula n, menos a velocidade do centro de massa. E uma coisa também muito importante é que o momento total em relação ao centro de massa é nulo, que é, na verdade, a mesma coisa que essa outra propriedade aqui, que implica que o P1' é igual a menos P2'. Bom, então, em relação ao centro de massa, tudo que eu colocar linha é porque está em relação ao centro de massa. Então, o momento total, linha, é igual a P1' mais P2', que é igual a zero. Então, o momento total em relação ao centro de massa é nulo. E a velocidade em relação ao centro de massa é V menos V do centro de massa. E o momento, isso ele também dá no capítulo, em relação ao centro de massa, é P menos mzinho sobre mzão, que é a soma das massas, o momento do centro de massa. Então eu tenho que o momento 1 da partícula 1 é P1' igual P1 menos m1 sobre mzão vezes P, que é o P total. Vou colocar esse Tzinho aqui, E o P2' é igual a P2 menos m2 sobre mzão vezes o peso total. Mais uma aqui nessa equação aqui, ó. Bom, o P1' então é igual ao P1. Quem é o P1? É o momento da partícula. Então é m1 vezes v1 menos m1 sobre mzão, o momento total, que é o P1 mais P2. Então você tira um MMC disso, você vai ter que o P1' é igual a mzão P1 menos m1 P1 mais P2 dividido por mzão. Eu vou escrever aqui como m1 mais m2. Aí você pode continuar simplificando, fazendo a distributiva, aqui vai ficar m P1. Vamos colocar o seguinte, vamos substituir o mzão por m1 mais m2, Então vai ser P1 m1 mais P2 P1 m2, P1 m2 é menos P1 m1 menos P2 m1. Tudo isso dividido por m1 mais m2. E isso é igual... Bom, aqui m1 P1 vai cortar com esse. Então vai ficar P1 m2
menos P2 M1 dividido por M1 mais M2. Então, beleza, chegamos nessa expressão. Só vou pegar ela aqui. Vou colocar aqui para a gente continuar. Lembrando, isso é o P1', que é o momento da partícula 1 em relação ao centro de massa. O P1 é igual a M1 V1, né? E o P2 é igual a M2 V2. Eu vou substituir isso aqui nessa expressão. Então, P1' é igual a M1 M2 V1 menos M2 M1 V2 dividido por M1 mais M2. Então, eu posso colocar esse M1 M2 em evidência. Então, M1 vezes M2 é V1 menos V2 dividido por M1 mais M2. E olha só, V1 menos V2 é a velocidade relativa entre as duas partículas, né? Que ele chamou de VR, velocidade relativa. E esse cara aqui, esse quociente, ele definiu como μ no enunciado. Então, isso daqui é igual, aqui é menos VR, porque é a velocidade da partícula 1 em relação à partícula 2, né? Então, isso aqui vai ficar menos μ V2 menos V1. Ah, não, perdão. A velocidade relativa da partícula 1 em relação à partícula 2 é VR também, né? Eu falei uma coisa errada aqui. O que ele fez aqui é que trocou o V2, fez positivo, V1 negativo, aí μ ficou negativo, provando então que o P1' é igual a menos μ V2 menos V1, que é VR. VR, como a gente queria demonstrar. Então, esse é o item A. Então, agora no item B, ele pede para mostrar que a soma das duas energias cinéticas é igual a essa expressão aqui. Então, que a gente sabe, né? A energia cinética é massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Mas ela também pode ser escrita em função do momento, né? mv é o momento, né? Então é P quadrado. Se eu fizer o seguinte, ó, mv vezes v sobre 2. Isso aqui é o momento, né? Então isso é PV sobre 2. Mas eu vou dividir, vou multiplicar pela massa em cima e embaixo. Então eu vou ter PVM sobre 2M. Então eu tenho aqui de novo um momento. Então isso aqui é P quadrado sobre 2M. Então a energia cinética é P quadrado sobre 2M. Certo? Então, a energia cinética total vai ser P1 ao quadrado sobre 2M1 mais P2 ao quadrado sobre 2M2. Como nós já vimos, P1' é igual a P1 menos M1 sobre Mzão vezes o momento total, que é P1 mais P2. E o P2' a mesma coisa, é P2' é igual a P2 menos M2 sobre Mzão, P1 mais P2. Então, P1 é igual a P1', né? Passando esse cara aqui para o lado esquerdo da equação, mais M1 sobre Mzão, vezes P1 mais P2. E o P2 é a mesma coisa, né? Passar esse cara para o lado esquerdo. P2 é igual a P2' mais M2 sobre Mzão, P1 mais P2. Então vamos jogar esses
esses momentos na fórmula da energia cinética. Então, a energia cinética total é igual esse cara, que é o momento 1 ao quadrado, então é P1' mais M1 sobre mzão. Vou escrever P1 como P2 igual a P mesmo, para ficar mais fácil aqui. P é o quadrado dividido por 2M1, que é a energia cinética na partícula 1, mais a energia cinética na partícula 2, que vai ser P2' mais M2 sobre mzão, vezes P ao quadrado, dividido por 2M2. Então, T vai ser... Bom, agora é pura álgebra, né, o problema, né? Eu vou fazer MMC nesses numeradores aqui, ó. Esse numerador vai ficar da seguinte forma. 2M1 P1' mais... Não, perdão, eu fiz errado aqui, deixa eu fazer, ó. O MMC desse numerador aqui. Então, vai ser Mzão P1' mais M1 P, tudo isso dividido por 2Mzão M1. Deixa eu só ver aqui se está certo mesmo. Não, perdão. Esse cara está elevado ao quadrado, né? Vamos fazer assim, eu vou chamar esse cara aqui de 1, esse outro cara aqui de 2. E vou expandir eles, né? Porque eles estão elevados ao quadrado, né? Então, 1 vai ser igual ao quadrado do primeiro, que é P1' ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, que é 2M1 sobre Mzão, P1' vezes Pzão, mais o quadrado do segundo, né? Que é M1 quadrado sobre Mzão ao quadrado, P quadrado. Analogamente, né, para a expressão 2, vai ser P2' ao quadrado mais 2M2 sobre Mzão, P2' Pzão, mais M2 ao quadrado sobre Mzão ao quadrado, P quadrado. Então, eu vou ter que a energia cinética é igual a soma desses dois caras, né? Só que aqui está dividido por 2M1 e aqui por 2M2. Aí, continuando trabalhando essa expressão, eu posso escrever como soma de frações, né? P1 sobre 2M1, né? Esse cara aqui tudo dividido por 2M1. E esse cara aqui também. A mesma coisa do outro lado, né? Aqui dividido por 2M2. Aqui por 2M2. E aqui por 2M2. A gente pode pôr o Pzão aqui, ó, em evidência. Então, eu vou ter o seguinte, que a energia cinética, P1', 2M1, né, que é o quadrado, mais eu vou pegar esse termo aqui que eu vou colocar aqui, P2' ao quadrado sobre 2M2, mais, bom, então eu vou colocar o Pzão em evidência, Pzão vezes, bom, na verdade não é esse Pzão que eu estou colocando em evidência, não. É o Pzão quadrado aqui, ó. Desculpa aí pelo erro, mas vamos lá, vamos continuar. Então, esse cara, mais esse cara, agora o Pzão ao quadrado, vezes, aqui tem M1 quadrado dividido por M2, por M ao quadrado, né, perdão, e aqui tem M2 quadrado dividido por Mzão quadrado. Então, eu tenho M1 quadrado sobre Mzão quadrado, mais M2 quadrado sobre Mzão ao quadrado.
eu posso somar, né, m1 ao quadrado mais m2 ao quadrado, tudo dividido por m ao quadrado. Aí lembrando, né, isso aqui está dividindo, né, eu esqueci de colocar aqui, tem uma divisão, né, por 2m1, que vai estar aqui, ó, e aqui 2m2. Então a expressão fica m1 quadrado mais m2 quadrado dividido. Então nós vamos simplificar essa expressão aqui. Eu vou colocar m1 sobre m ao quadrado vezes 2 em evidência. Então eu vou ter o seguinte: 1 sobre 2m ao quadrado em evidência vezes m1 quadrado sobre m1 mais m2 quadrado sobre m2. Então o quadrado aqui vai cortar. Então eu tenho 1 sobre 2m ao quadrado, m1 mais m2, né, que é o m. Então isso é igual, esse m vai cortar com o quadrado, 1 sobre 2m. Então eu posso substituir toda essa expressão por 1 sobre 2m, né? Deu uma boa simplificada. E aí eu continuo a conta, eu tenho que somar esses termos, então vai ficar mais 2m1 sobre m, estou olhando esse termo aqui, P1' vezes P, dividido por 2m1, mais, agora esse cara aqui, 2m2 sobre m, P2' vezes P, dividido por 2m2. Beleza. Ó, então, ó, observa que esse cara e esse cara são energias cinéticas T1' e T2', né? Então, T é igual a T1' mais T2', mais Pzão ao quadrado sobre 2m, que também, né, dá para perceber que está próximo da expressão da energia cinética, mais, ó, esse cara ele vai acabar se cortando com esse e aqui também. Então vai ficar P1' vezes P sobre m mais P2' vezes P sobre m. Aí, muito bem, chegamos numa expressão agora bem mais simplificada, né? A gente viu, né, que em relação ao centro de massa, o P' é igual a menos P2'. Então, T é igual a T1' mais T2'. Esse cara é o oposto desse, porque eu posso substituir o P1' por menos P2'. E aí essas expressões vão se cancelar. Então eu tenho essa expressão para energia cinética, mais P quadrado sobre 2m. Ou seja, a energia cinética é a soma da energia cinética da partícula em relação ao centro de massa, mais a energia cinética em relação ao centro de massa da partícula 2, mais a energia cinética do centro de massa. Essa aqui é a energia cinética do centro de massa, que é m vezão do centro de massa ao quadrado sobre 2, que é o que ele pedia, né, para demonstrar aqui no item B.